Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Mundo da Leitura. Eu sou o professor José Carlos e eu gostaria de agradecer a vocês o tempo que vocês estão disponibilizando para acompanhar esse meu trabalho e deixar aí na descrição as minhas obras literárias, os links para quem quiser conhecer um pouco mais do trabalho que eu tenho feito também enquanto escritor. Bom, nesse vídeo eu vou trazer para vocês a análise dessa obra Santos, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias. É o volume 2. Né? Eu já trouxe aqui no canal a análise do volume 1, que foi publicado já há algum tempo, né? Mais de um ano. Mas, primeiramente, é importante que se diga, né, que a história da igreja sempre foi muito transparente. Né? Até então, nós tínhamos, principalmente em língua portuguesa, essa obra, História da Igreja na Plenitude dos Tempos, que trazia de uma forma o mais completa possível, né, as narrativas da história da igreja. Então, aqui já é necessário que se diga que essa alegação que os críticos fazem de que a igreja omite fatos de sua história e coisas desse tipo, não procede. O que acontece são pessoas que não gostam de ler, ou que não gostam de pesquisar, de buscar através de fontes da própria igreja. Porque eu sou membro da igreja há 20 anos e eu tenho esse livro aqui mais ou menos essa mesma quantidade de tempo. Eu adquiri esse livro logo que eu entrei para a igreja e eu o li. E basicamente todos aqueles pontos que são considerados como controversos da história da igreja estão tudo aqui. Sempre foram colocados de forma muito transparente, né, de modo a qualquer um poder ter acesso de forma oficial. Né? Então, vamos lá à análise do segundo volume. O que eu mais acho interessante nessa obra Santos, seja o volume 1 ou o volume 2, é a forma com que foi escrito. Muitas vezes é uma forma tão gostosa de ler que parece que você está lendo uma literatura, um romance, melhor dizendo. Né? Muito embora seja uma obra científica, né, que o próprio livro traz, que foi escrita por uma série de historiadores, revisores e escritores profissionais, né, sob a direção da presidência da igreja, da primeira presidência. Então, ela é uma obra com crivo científico, que está baseada em fontes primárias, fontes secundárias, né, em trabalhos acadêmicos de renomados escritores, né, desse ramo, desse gênero. Então, mas a preocupação dos escritores parece que foi a de fazer uma escrita voltada ao grande público, que todos gostassem de ler. Né? Muito diferente de outros livros que eu também já trouxe no canal, em que a pessoa perde muito tempo, muitas vezes, para ler uma página para entender o que o autor quis dizer. Aqui não. Aqui é um texto fluente, uma leitura que você se prende, você inicia e quando você vê, você já leu 50, 60 páginas. De tão gostoso que é ler esse livro. Né? Assim como o primeiro volume também, trata-se de um revisionismo histórico. Né? A história ela é escrita de tempos em tempos, ela é reescrita à medida que novas fontes surgem. Isso não quer dizer que o que esteja contido aqui seja diferente do que estava contido aqui, de forma alguma. Né? Eu até pretendo trazer uma análise nesse aspecto. O que acontece aqui, além da leitura estar um pouco mais fluente, como eu já disse, são novos detalhes que foram agregados por conta de novas descobertas e novas fontes. A história como tal, isso eu falo bastante em sala de aula com meus alunos, quando a gente discute sobre o método histórico, né, a história enquanto ciência, ela não é uma ciência exata. E como tal, ela sempre está se baseando em novas descobertas, em novos achados, novas fontes, né, novos documentos, enfim. E isso é uma coisa extremamente importante de ter em mente quando a gente vai ler o livro Santos. Ele traz, por exemplo, com relação ao que nós conhecemos como a primeira visão, ele traz outras narrativas também, que Joseph Smith fez em outros momentos de sua vida. São contraditórios? Não, são complementares. Isso é importante a gente ter em mente, que não é porque uma pessoa narrou o mesmo fato de uma maneira um pouco diferente, 10 anos depois que seja, sei lá, 20 anos depois, que ele está contradizendo aquela primeira narração. Muito pelo contrário.
muitas vezes naquele outro momento ele se lembrou de outros detalhes que ele não se lembrou no primeiro momento. E aí sim ele está colocando como complementar, né? Então aqui o livro ele traz um contexto mais amplo, né? E uma coisa que é interessante, que ele traz aqui muitos pontos que eu, como historiador, gosto muito, me atrai muito, que são embates, né? Por exemplo, embates entre os missionários da antiga igreja reorganizada de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, né? Com os missionários da igreja de Jesus Cristo mesmo, lá de Utah, né? Em torno da questão do casamento plural. Ele traz as dificuldades das pessoas que viviam, como era o contexto muito cotidiano daquelas famílias que viviam o casamento plural, né? Eu não vou entrar aqui nesse assunto porque aqui é para vocês lerem mesmo o livro, né? Para instigar o leitor a pegar a obra, adquirir a obra e ler por si mesmo, que vai gostar muito. O livro só fortalece o nosso testemunho, né, através de fazendo a gente perceber que todos são seres humanos. Mesmo aquelas pessoas sendo pioneiros, né, e pioneiras, né, eles tinham dificuldades, muitas dificuldades, passavam ali por grandes questionamentos internos, mas tinham também fé, sofriam muito, né, cada um a seu tempo, mas tinham também. Então, ele traz coisas muito importantes, como, por exemplo, a volta, né, de Oliver Cowdery para a igreja, como que foi, os pormenores, né? Traz também outras questões, histórias muito interessantes sobre Davi Whitmer, né, e uma outra igreja que ele fundou lá, né, mas nunca negou o testemunho do livro de Mormon. Ele fundou uma outra igreja que também usava o livro de Mormon, né? Martin Harris, ele traz histórias sobre James Strang, que foi um dos temas que eu trabalhei no meu segundo livro, chamado Falsos Profetas e o Evangelho Restaurado, que eu vou deixar o link na descrição. Ele traz muitas histórias, né, de mulheres que se uniram como defensoras do casamento plural. Se vocês quiserem saber o porquê, eu convido a adquirir a obra e ler, porque as mulheres mesmo defendiam o próprio casamento plural, né? Esse embate entre o governo, né, na época, promulgando leis, e a igreja, como era difícil para a presidência da igreja saber, de certa forma, o que fazer naquele momento, né? E uma série de coisas que mostram o ser humano na sua mais pura humanidade, né? Ou como diria o filósofo Nietzsche, né? Humano, demasiado humano. Muito embora sejam homens que nós acreditamos ser homens de Deus, homens inspirados por Deus, também tinham todas as suas dificuldades, os seus questionamentos, né? Tinham que estar sempre orando para buscar a inspiração do Senhor e coisas assim. Então, eu acho muito interessante, fica aqui para vocês, né? Tem muitos temas que são realmente muito, vamos dizer, apaixonantes. É um livro que traz uma visão muito ampla da história da igreja, né? O volume 2 vai desde a saída dos membros, né, de Nauvoo após a morte do profeta Joseph Smith até a construção e a dedicação do templo de Salt Lake, né? Toda a jornada para o oeste, traz um embate com os índios, né, e muitos outros pontos sumamente interessantes. Então, se vocês gostaram, deixem um like no vídeo, deixem seus comentários, sugestões de livros para que eu possa analisar, críticas também são muito bem-vindas, que eu possa melhorar sempre o meu trabalho. Muito obrigado, pessoal.